Bom, hoje eu vou contar aqui uma coisa que eu sempre tive vergonha de admitir durante anos. Durante anos eu vivi com esse pensamento, com esse questionamento e com essa certeza. Durante anos e muitos anos, na minha cabeça, na minha mente, eu achava que todo homem só gostava de mulher que tinha cabelo liso até nas costas. Eu sempre tive essa certeza e eu sempre afirmei isso para as pessoas, eu quanto uma pessoa negra. Sempre afirmei isso. Falei, sempre falava, homem não gosta de cabelo de mulher com cabelo curto, homem não gosta de cabelo crespo, homem gosta de um cabelo liso batendo nas costas. Sempre admiti isso, sempre falei isso, sempre verbalizei isso durante muito tempo. E sabe qual é o problema disso? É que eu nunca tive um cabelo liso, eu nunca tive um cabelo grande batendo lá nas costas. Eu não era esse perfil de mulher, eu não era esse perfil de pessoa. Talvez esse meu pensamento vinha de influências do que a gente assistia, do que a gente via, do que a gente tinha acesso antigamente, que era só a televisão e revistas, né? E a gente seguia e via um padrão de beleza que eram mulheres com cabelos compridos, grandes, e talvez isso tenha me levado a esse pensamento durante muitos anos. E me ver que eu não me enxergava num padrão, nesse padrão de beleza, me fez tomar decisões, né? Decisões que quase me levaram à depressão. Quem não sabe do que eu tô falando, no vídeo anterior eu já comentei um pouquinho sobre essa minha fase. E eu comecei a acreditar que eu só seria muito bonita se eu tivesse pelo menos esse padrão, né? Já que mudar de cor não dava, né? Eu acho que pelo menos ter um cabelo grande eu poderia pertencer ou estar ali num padrão de beleza, o que eles se diziam ser certo, o que eles se diziam dizer ser esse é o padrão da mulher, esse é o padrão que todo homem gosta. E isso me custou caro, quase me custou uma depressão. A gente não tinha acesso a outras coisas, a gente não via outras coisas, pelo menos eu, né, na minha época. Eu não tinha tanto acesso à internet. Naquela época a internet era discada. Eu não sei se tem aqui alguém dessa época que a gente só podia acessar a internet meia-noite, que aí fazia aquele barulho entrando na internet. E aí sim a gente tinha acesso a mais coisas. E mesmo assim naquela época a gente tinha muito, era o Orkut. Então, a gente ainda assim assistia muita televisão. Eu hoje não assisto televisão, na verdade eu nem tenho televisão na minha casa. E eu tenho o projetor, né? Então eu só assisto podcasts, vídeos do YouTube e é só isso que eu assisto, sabe? Coisas que eu sei que vão elevar o meu nível de conhecimento, tá? Então, não tô dizendo aqui que a televisão não faz isso, gente. Eu acho que tem muita coisa na televisão que você não consegue acessar se você não tiver uma internet, tá? Até mesmo para você cogitar se aquela notícia é verdadeira, você precisa ter internet, você precisa acessar a internet. Mas enfim, nós estamos aqui falando sobre isso. Tô falando das influências, né, que a gente seguia, que a gente tinha e via que era um padrão. Como hoje ser magro é um padrão, né? Todo mundo fala que você precisa ser magro para seguir um padrão. E aí, eu, naquela minha inocência de não ter conhecimento, eu achava isso, que os homens só gostavam de mulheres com cabelo grande. Se você não tinha o cabelo grande, você não era aceita, você não era vista, você não era enxergada. Eu não sei nem se essa palavra existe. Mas, talvez naquela época eu me senti, poxa, será que eu vou ter namorado? Será que eu vou ter chance de casar? Será que eu vou ter chance de ter uma vida melhor? Como vai ser a minha vida? Já que eu não sigo um padrão, de beleza. Para começar, eu nasci negra, né? E aí
cabelo crespo, né? O último crespo. E segui com esse pensamento durante muitos anos. Até que eu descobri uma forma de ter cabelo grande, que foi colocando mega hair, né? E aí eu sim me senti pertencente a um grupo. Eu não vou contar aqui a história do mega hair, gente, porque tá no vídeo anterior. Mas quando eu coloquei, vou começar dessa parte. Quando eu coloquei, eu sim me senti parte de um grupo, eu sim me senti vista, eu sim me senti desejada e gostosona e a dona da toda, entendeu? Foi assim que eu me senti. E talvez por isso eu quase tenha entrado em depressão, porque eu não queria tirar o mega hair. Porque se eu tirasse, eu sabia que eu não ia mais ter poder de escolha, poder de poder, entende? Então, eu não queria tirar o mega hair. E aí eu vi que eu poderia entrar numa depressão sem o mega hair. Eu não fui obrigada a tirar o mega hair, né? Eu já contei aqui essa história, eu não fui obrigada. Eu tirei porque eu quis. Porque eu quis não, porque Deus me deu força para tirar. Né? É uma história mais profunda. Assista o vídeo anterior. Mas eu ficava pensando no que poderia acontecer quando eu tirasse o mega hair, como a minha vida ia ser. Porque a minha vida estava esplêndida com o mega hair, sabe? Estava muito boa. Eu sentia que pela primeira vez na minha vida eu podia ter escolhas, eu poderia escolher. Com isso, né, quando eu tirei o mega hair, eu vi que na verdade, os homens ainda podem ter, sabe, esse padrão. Eles podem sim querer ter direitos de escolhas, né? Como a gente também tem, né, as nossas escolhas, os nossos direitos. E pode ser que hoje ainda seja assim, sabe? Homens querendo mulheres de cabelo grande comprido, só que a questão é você. Como você está se sentindo quanto mulher, sabe? E eu me peguei nessa pergunta. Como eu hoje me comporto como mulher que não tenho esse tipo de padrão, né? E eu ainda assim me sinto a dona de tudo, entende? Eu ainda me sinto poderosa. Mas por que isso mudou? Porque a gente vê que hoje as coisas são diferentes. Hoje pode até ser que ainda tenha esse padrão típico, né, de beleza, mas a gente entende que nós também temos o nosso valor. A gente sabe onde está o nosso valor. Não está só na beleza. Só a beleza, ela já não é mais o suficiente, sabe? Ela não é mais o suficiente para você ter direitos de escolha. Para você ter escolhas, você tem que ter não só a beleza, mas mais coisas agregadas a isso, entende? Então, hoje eu me sinto que eu não preciso pertencer a nada, nem lugar nenhum, entende? E eu conversando com uma cliente minha, né? Eu tenho uma loja, para quem não sabe, eu tenho uma loja de brechó. E aí eu conversando com essa minha cliente, ela falou: Thalita, eu tô vendo a sua foto de perfil do WhatsApp e eu vejo que você tá de mega hair. Eu falei: ah, essa foto é antiga, sim, é a foto que eu tô de mega hair. Ela: onde você coloca o seu mega hair? Eu falei: eu não uso mais mega hair. Essa foto é antiga, eu nem até esqueço de trocar foto de perfil. Gente, eu não sou muito ligada nesse negócio de ficar trocando foto de perfil, não. Eu custo pra trocar foto. E aí eu falei: não, mas isso aí é muito antigo, né? Isso aí é anos, né? Quando eu usava mega hair. Na verdade, essa foto não estou de mega hair, essa foto aí é peruca. É uma peruca preta que eu tô usando. Ela falou: ah, tá, porque eu coloco mega hair. E aí ela começou a contar a história dela. E aí na história dela eu pude identificar que ela também é uma dessas pessoas que era a Thalita do passado, que não conseguia ficar, que não consegue ficar sem um mega hair. Ela arrumou um namorado, ela disse que custou para arrumar um namorado decente, uma pessoa legal, uma pessoa que, sabe? E aí ela falou: eu não quero perder. E eu sinto que eu vou perder quando eu tirar o meu mega hair.
porque eu não quero mais usar o mega hair, eu quero usar o meu cabelo porque eu quero tratar do meu cabelo. E aí eu falei, mas você acha que ele tá com você por causa do mega hair? Sério? Ela falou assim, não, mas na minha cabeça é. Não, eu te entendo. Eu falei, e eu conversando com ela, eu falei, não, eu entendo você, porque eu também já tive essa percepção, né, quando eu usava mega hair. Mas o que eu quero dizer aqui pra vocês nesse vídeo, a gente não pode se prender a nada e a gente não pode se deixar levar pelo que a gente vê, né? O que na verdade importa o quanto o que você está sentindo nesse momento, como você está se sentindo e sendo vista no espelho, por você mesma, não por olhos de outra pessoa, de outras pessoas, por mais que isso importe para você, como para essa minha cliente. Sabe? Eu acho que eu percebo que naquela época eu tinha um pensamento muito de baixa autoestima sobre mim, sabe? Por mais que meu pai elevasse a minha autoestima, eu não conseguia me enxergar daquele jeito. Porque eu queria seguir um padrão de beleza que eu não tinha. E não tenho, graças a Deus, né? Deus fez cada um de um jeito. Hoje eu consigo perceber que é uma construção. Ela tá nessa fase, a minha cliente tá nessa fase de acreditar, né, que o namorado dela gosta dela por causa de cabelo, e eu creio que não é por causa disso. Se o cara é uma pessoa legal, né, se é uma pessoa não, que tá ali sempre com ela, né, não é só por causa de cabelo, né? A gente, mulher, que tem essa cobrança de estar sempre seguindo um padrão, de estar sempre nesse padrão de beleza. E é algo que é construído, é uma construção. Eu acho que a sua imagem consigo mesma é uma construção, porque eu precisei dessa construção. Eu precisei... Peraí, Thalita, se olha no espelho, sabe? Se olha com mais carinho, se veja com mais carinho, né? Por mais que você não tenha um cabelão bonito e tal, do jeito que você gostaria, ainda tem algo aí, sabe? Ainda tem pessoas, ainda vão ter pessoas que vão sim te achar bonita. Sim, você vai ter uma pessoa que vai querer formar família com você. E não por causa do cabelo, não por causa... Gente, aparência conta, eu não tô falando aqui que a aparência não conta. Mas eu tô dizendo que você, quanto pessoa, você precisa se olhar com mais carinho no espelho. Você precisa construir isso todos os dias, sabe? Começar a seguir mulheres do mesmo padrão, do mesmo perfil, do seu perfil, sabe? Hoje a gente consegue ter acesso a essas coisas, graças a Deus, né? Hoje, se você entrar no meu Instagram, você vai ver que eu sigo, a maioria são mulheres pretas, sabe? Mulheres pretas parecidas comigo. Tem umas que não, mas tem a maioria sim, sabe? Cabelo crespo, empoderada, que gosta de se cuidar, que gosta de andar bonita. Eu sigo esse tipo de mulher porque é esse tipo de mulher que eu quero crescer e ser, entende? Então talvez isso seja um exercício para você fazer, né, na sua casa, no seu dia a dia. Quem você anda seguindo nas redes sociais? Quem são as pessoas que você anda se espelhando, né, dizendo que você quer ser essa pessoa quando você crescer? Quais são as influências? O que você anda ouvindo? O que você anda... sei lá. Quais são os conselhos de quais pessoas que você ouve por aí? Pessoas que não construíram nada? Ou pessoas que estão no caminho que você quer seguir? Gente, isso é muito importante, você fazer essa autoanálise. Porque eu me lembro antigamente, de gostar de pessoas que não tem problema gostar, mas eu acho que querer seguir um padrão que eu nunca vou atingir, cara. Então, é questão de realmente você construir isso a cada dia, sabe? E nisso, a sua autoconfiança, ela vai se formando, ela vai aparecendo ali, você vai se fortalecendo a cada dia. Você vai ter aquela coragem de peito aberto de se olhar no espelho e se achar linda, maravilhosa. E ai de quem falar o contrário, entendeu? Eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí. Então você precisa fazer esse exercício todos os dias, de se olhar no espelho e de encarar que você é bonita, apesar de não seguir os padrões, né, que a
o mundo diz que precisa ser. A palavra de Deus diz que nós somos preciosas, nós somos raridades.